Hoje, o nosso Esquina de Escribas tem a honra de estar aqui, de entrevistar a Luísa Vilameia, com esse acentinho aqui no Meia. A Luísa, ela é autora desse livro, A Torre. Eu sei que é ruim aqui, ó, gente. Vou aproximar, mas A Torre. Subtítulo: O cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura. Ok? Esse livro olha, uma editora bacana, da Companhia das Letras, tá? É um livro agora, de 2023, foi lançado esse ano, e ele aqui, né, fazer uma micro sinopse, porque quem vai nos contar melhor tudo isso é a Luísa, mas ele fala de um período da história do Brasil, início dos 70, início de 1970, onde algumas, não muitas mulheres foram encarceradas, eram todas, vamos dizer, opositoras à ditadura militar, então, no seu auge de repressão, e foram todas encarceradas na Torre. Que torre é essa? É aqui no Presídio Tiradentes, pessoal que é de São Paulo, na Avenida Tiradentes, aquele presídio, né, onde está o batalhão Tobias Aguiar, da Rota. Lá havia uma torre mesmo, né, de concreto, e lá é que ficaram as mulheres, ou seja, as presas políticas mulheres. E a Luísa recupera essa história e muitas das histórias que aconteceram nesse período e no dia a dia dessas mulheres. Essas mulheres têm uma variedade incrível, inclusive a nossa ex-presidenta da República, a Dilma, a dona Dilma, estava entre essas mulheres, né, encarceradas na Torre. É um livro muito bacana, muito bem escrito. Luísa é uma jornalista afamada, tem prêmios, né? E escreveu e costurou muito bem. Olha o desafio, hein, gente? São não sei quantas mulheres, aqui está a fotinho delas, né? Então, não sei quantas mulheres, muitas, e ela conseguiu passar pela maioria delas. Aqui é a Torre, ó. A Torre, ok. Contar, e tecendo histórias, micro-histórias dentro da história. Então, é um livro muito interessante, porque ele traz, né, a vida dessas pessoas nesse momento e, ao mesmo tempo, contextualiza por que elas estão lá e qual é o momento político que o Brasil está vivendo. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu me entusiasmei e eu vou contar uma cena, Luísa, que para mim é uma cena que me dá até lágrima nos olhos, que é aquele momento. Existe, então, uma das presas, uma mãe, né? Muitas eram mães, e alguém levava os filhos dessa mulher lá na Avenida Tiradentes para que os filhos acenassem para essa mãe. E o código era, ela pegava um jornal fechado e fazia assim, né? Como se ela estava dizendo para os filhos: olha, eu estou aqui, e esses filhos. Nossa, essa é uma das, né, dos momentos muito marcantes da tragédia, né, gente? Da tragédia que foi a repressão durante a ditadura. Quantas vidas, né, foram prejudicadas, machucadas e maltratadas. Então, agora vamos aí para Luísa. Eu vou para a minha primeira pergunta. Então, ó, estamos falando da Torre, e eu quero saber, ô Luísa, por que você escreveu esse livro? Porque eu achava que era uma história que precisava ser contada, não podia ser esquecida. E como eu, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu trabalhei muito com política, sempre trabalhei com política, direitos humanos e história. Principalmente história recente do Brasil, eu sabia, no meio do caminho, eu fui descobrindo, ouvindo falar de fragmentos dessa história. E porque algumas dessas mulheres eu entrevistei por outros motivos.
porque elas tinham algum papel de protagonismo hoje na sociedade, ou há 10 anos, ou há 15 anos. Mas, enfim, e eu frequento um clube, uma associação atlética aqui perto da minha casa, que é vinculada à Escola de Medicina da USP. Um dia eu estava saindo de lá, era um domingo, sabe aquele domingo de sol, assim? Eu já tinha nadado, andado, conversado com as pessoas, e na hora que eu estava saindo, eu encontrei com um advogado que eu conhecia, e virei para ele e falei assim: ai, que pena que a sua mulher só vem aqui muito tarde, eu gosto tanto de conversar com ela. E ele respondeu para mim assim: ah, Luísa, você sabe, né? Ela puxou cana muitos anos. E ela, então, adquiriu o costume de virar à noite. Hoje, quando ela pode, ela vira à noite e dorme até tarde no outro dia. E essa mulher podia fazer isso justamente nos finais de semana. E ela era procuradora do Estado de São Paulo. Era uma advogada conhecida, é uma advogada conhecida. Aquele comentário me deixou encafifada. Primeiro, eu tive que explicar para o meu filho, que estava junto, o que era puxar cana. Porque o garoto Não vira para sabia. mim, mas o que é isso? O que ela fez? Que cana é essa? Eu expliquei, mas eu fiquei com aquela informação na cabeça, eu fiquei encafifada pelo seguinte, fiquei pensando, quer dizer que o fato da pessoa passar um período num espaço prisional, ela modifica a vida dela para sempre, é tão marcante que Marcante. ela cria hábitos que décadas depois não, eles estão lá, esses hábitos, e fiquei assim pensando, então deve ter sido algo muito interessante que aconteceu dentro desse lugar, dentro dessa torre. Aí, Não sei se a partir daí você disse, vou escrever um livro? aí a partir daí ainda demorou um pouquinho, eu fiquei pensando. Aí, quando eu decido escrever, eu comecei a fazer um trabalho com dois recursos, basicamente, que é a pesquisa e a entrevista. A pesquisa eu fiz nos arquivos públicos do Estado de São Paulo, onde está todo o acervo da repressão aqui, o acervo do DOPS. É uma coisa impressionante. Só para vocês terem uma ideia, só de ficha remissiva, aquela fichinha pequenininha que tem o nome da pessoa e fala em que pasta que está, tem mais de 1 milhão de fichas naquele lugar. E também pesquisei nos arquivos do Superior Tribunal Militar em Brasília. E comecei a fazer as entrevistas. Não foi um processo que a pesquisa estava toda pronta, e aí eu comecei a série de entrevistas. Eu fui fazendo Entrevista com paralelamente. essas mulheres, principalmente. Não é isso? Você foi Era sobre entrevistar? elas Ok, especificamente. ok, ok. Porque o que acontece? Não existia, não existia e não existe nenhum documento. Bom, agora existe o livro que fala sobre a torre. E a torre era uma construção, de fato, como você bem comentou no começo, a torre era uma construção redonda, centenária, encravada dentro do presídio Tiradentes, ficava ali onde hoje é a estação de metrô Tiradentes, e de 1969 a 1973, ela encarcerou 132 mulheres que tinham algum tipo de vínculo com a oposição, com a resistência ao regime. Não significa que as 132 estavam no mesmo período. Ninguém ficou do começo ao final. Teve pessoas que ficaram 3 anos, teve gente que ficou 3 semanas. Assim Então, como, isso variou.
deixa eu só fazer um parênteses aqui de leitora. Assim como as mulheres, nem todas, por exemplo, estavam ligadas à luta armada, né? Havia todos os tipos, né? Mulheres, desde mulheres que tinham ligações com a luta armada, até mulheres que estavam lá porque, sei lá, eram do Partido Comunista, que nunca teve na luta armada. Confere isso que eu estou dizendo? Você tem, né, Confere. Teve mulher que teve cargo de dirigente em organização clandestina, mas não era da luta armada. Teve mulher da luta armada e teve, a grande maioria, nunca pegou em arma, nem pensou em pegar em arma. Eram Exatamente. mulheres que participavam, de alguma maneira, da rede de apoio às organizações de resistência à ditadura. Nair Porque, Benedicto, por exemplo, né, a fotógrafa. Nair Benedicto, ela fazia o quê? Ela recebia na sua casa, não é? Pessoas ligadas à oposição, ou não? Ou eu estou errada? isso mesmo, morava numa casa grande, que tinha um espaço grande, e que ela e o marido, eles cediam o espaço para reuniões, às vezes até deixavam que guardassem carro na garagem dela. Mas tem mais, tem mulher que teve gente que foi presa porque uma noite hospedou alguém. A única noite. Porque essa rede de apoio não precisa, para você ficar encrencado com a repressão, você não precisava ter um apoio constante. Podiam ser pequenos atos, levar uma mensagem, receber alguém, contribuir de alguma maneira, por exemplo, naquela época tinha mimeógrafo, né? Fazer rodar um Um documento no jornalzinho. mimeógrafo. É, E além dessas mulheres, teve mulher lá que não tinha nada a ver com aquilo, que eram pessoas que se relacionavam com alguém que era vinculado à resistência. A moça começou a namorar um rapaz que tinha algum vínculo com alguma organização, ou a mãe de alguém. Teve muito disso também. E essas coisas aconteceram há 50 anos, né, gente? 50 Meio anos. Né? século. E só para animar quem quer pesquisar o período, eu quero voltar àquela história, ou o período, ou qualquer coisa de história e escrever, eu quero voltar àquela minha colocação anterior de que eu trabalhei com pesquisa e entrevista. Que esses dois recursos são muito interessantes quando a gente está trabalhando o passado. Um complementa o outro, isso mesmo. E Eu se vou dar um exemplo. entrelaça também. Dê um exemplo aí. Tinha uma operária, uma mulher muito, muito bacana, ligada à VPR, que ela, num determinado momento, que o filhinho dela, de 2 anos e 3 meses, já estava fora do Brasil, tinha sido banido junto com a avó, e ela presa, num determinado momento, ela fez uma lista, com todos os itens que os homens do DOI-CODE, que era repressão diretamente ligada ao exército, tinham levado da casa dela. E ela faz um ofício pedindo a devolução. Desculpa aí, é uma ousadia um negócio desses. Isso está no livro, certo? Você conta isso no livro. Conto isso no livro. O que eu não conto do livro foi como que deu-se esse processo. Porque eu encontrei esses documentos, e para várias entrevistas eu já chegava com documentos, deixava a entrevista rolar, e em um determinado momento, quando Representava. fosse adequado, eu falava dos documentos. E as entrevistas, em geral, demoravam muito tempo.
A maior parte dessas entrevistas durou horas. Mas quando eu perguntei para ela desse ofício, ela não se lembrava. Ela não lembrava, Quando olha só. ela não se lembrava, porque ela teve, depois disso, ela também sai do Brasil, vai para o exílio, mora em diferentes países, estuda, vira enfermeira, faz um curso de enfermagem, volta para o Brasil, trabalha como enfermeira, enfim, a vida continuou. Mas na hora que ela viu o documento, ela ia me contando. Primeiro ficou muito emocionada. Depois, ela ia me contando cada detalhe daqueles itens. Tipo, essa máquina de costura era uma Singer, e eu costurava não sei o que com essa Singer. Essa saia que eu gostava de usar com uma blusa de bolinha. Olha, Então, olha. é muito interessante isso, como que pesquisa e entrevista são recursos que se complementam, que ajudam quem quer escrever não ficção, sabe? E E ficção também, né? ficção também, mas é perfeito isso. Porque se a pessoa quiser pesquisar para ter uma ideia de contexto, de cenário, ela Exatamente, pode usar esses dois os recursos ao mesmo tempo. recursos. Não, muito bacana isso que você está falando, surpreendente, porque a gente às vezes supõe, né? Ah, eu vou entrevistar uma mulher que esteve nessa situação, que esteve na torre, parará, e a gente está supondo que ela vai lembrar de tudo. E não lembrou. E quando você trouxe a lista, foi como um gatilho para a própria memória dela, né? Muito legal isso. Exatamente. Né? Quer dizer, você fez com que ela lembrasse mais, né? Enriquecesse mais a entrevista, né? Agora, vem cá, você fez tudo isso sozinha? Você entrevistava? Como é que foi? Você entrevistava? Quem transcrevia? Você tinha ajuda? Como é que foi isso? Eu tive ajuda da minha vontade de fazer. Ah, Eu fiz tudo. Todas as você fez entrevistas, eu tudo. transcrevi todas as entrevistas, eu fiz Entendi. todas as Olha só. pesquisas. No começo, eu tive muita sorte, e no começo eu trabalhava também, eu estava trabalhando também, né? Claro, não estava Eu só fazendo isso. Ah, não, que já é muito, né? Só isso é fazendo isso que já é muito. para escritor americano. É, é. E no começo, eu teve um fator que me ajudou muito, que era assim, o Arquivo Público aqui de São Paulo, que fica lá na Zona Norte, na Avenida Voluntários da Pátria, ele abria aos sábados. Então, hoje não abre mais. Então, assim, nenhum sábado meu era reservado para qualquer outra coisa que não o arquivo E no público. O arquivo. sábado eu já agendava, chegava lá cedinho e fui fazendo, fui fazendo. Você se Algumas apaixonou, na pessoas. verdade, também, né? Por esse Hein? trabalho. Você se apaixonou por esse trabalho, né? É, em nenhum momento eu pensei em jogar a toalha, mas teve momentos que eu fiquei bem aflita, porque eu tinha a sensação que eu estava montando um mega quebra-cabeças. Aí, quando eu concluía um pedacinho desse mega quebra-cabeças, que eu começava a ficar tranquila, esse pedacinho mexia. E aí eu tinha que ficar encaixando datas, porque não tinha um lugar que tinha datas. E por isso que a opção de contar o dia a dia Foi uma e contar a experiência da torre a partir do que acontecia lá dentro, dos episódios, do fazer, da solidariedade, de como que recebiam as pessoas, como que cozinhavam, o que isso. cantavam. Então, eu acredito que foi não só uma boa opção, mas foi a opção que me permitiu contar essa história. Claro, porque é isso que eu fiquei pensando. Quando eu não tinha lido o livro ainda, que eu encontrei com você no lançamento do livro da Melinha. A Melinha, gente, é a que escreveu Feminismos, que está aqui também. Tem um vídeo com ela, uma entrevista com ela aqui na Esquina de Escribas. Bom,
no lançamento da Amélie, encontrei com você, e quando você me falou do livro A Torre, eu pensei, meu Deus, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai pegar tantas mulheres e fazer uma história que seja uma história costurada para o leitor e até o final? Então, eu achei incrível, né? Quase uma estratégia, né? A maneira como você vai costurando isso e faz com que o leitor fique, sim, até o final, né? Com que ele vá percebendo toda essa história e sem perder o pé no contexto político. Isso também achei barro, histórico, né? Em vários momentos você acaba contando, né? O que está acontecendo? Por que essa mulher chegou aqui? Olha, né? Estão ouvindo barulho. Por que o pessoal no presídio está fazendo barulho? O que aconteceu? Marighella, por exemplo, a morte do Marighella, né? E tudo isso você contextualiza e é uma história. Isso é que é um barato, contando uma história. Contando uma E não é história. uma estratégia que, pelo menos no meu caso, foi racionalmente traçada. É algo que foi, foi Foi acontecendo à medida acontecendo. que eu trabalhava. Foi acontecendo, é. Por isso que eu acho que é importante que quando a gente tem um projeto, qualquer que seja, você fazer. Você tem que refletir sobre ele, você tem que buscar as bases, mas você tem que começar a fazer, porque muitas vezes o próprio tema, o próprio projeto, a própria obra, ela indica para você o caminho. Pelo menos comigo, É isso as mesmo. coisas não funcionam racionalmente, assim, vou fazer um cronograma, Vou não. planejar, vai entrar essa. Mas você tem razão. Na verdade, é no fazer, né, que o caminho se ilumina. Muita gente diz isso e isso é um fato, né? É no fazer, né? Com certeza, se É. você tivesse antes colocado o nome dessas mulheres, imagino, né? Eu tenho tantas mulheres, né? Ou então deixa eu colocar cronologicamente aqui, parará. Talvez ficasse o quê? Extremamente engessado e você tivesse Não, e eu vou te dificuldade contar em uma contar essa história. coisa. Eu vou te Diga. contar uma coisa. Eu nem ninguém fazíamos ideia de que tinham passado 132 mulheres lá. No começo, quando eu achava que tinha bastante informação, teve uma lista que começou com 20 e chegou em 30. Só que à medida que eu vou pesquisando, vou puxando um fio, e alguém vai lembrando de alguém, chegamos. Por isso que eu falo, pelo menos 132 mulheres. O pelo menos é pelo seguinte: pode ser que tenha escapado alguma Claro, que eu não claro. encontrei documento ou que Uhum, alguém que nós não lembramos nas uhum, uhum. entrevistas. Com certeza. Uhum, Mas, uhum. mas Mas, dá uma mas, satisfação muito grande também, assim. Tem uma hora que você acha que não vai terminar nunca, e aí nunca, deve dar uma agonia, né? exato, mas quando termina é muito bom também. E, e eu tive a felicidade de não ter tido nenhum retorno negativo, porque poderia ocorrer, eu poderia ter me enganado, Claro. poderia ter pesado a mão num Uhum, determinado uhum, episódio, uhum, ou deixado de lado algo que fosse muito uhum, relevante, mas uhum, assim, uhum. deu Não certo. houve isso. Agora me diz uma Não, coisa que é muito importante. Muito bem. Terminado o livro, como é que você foi publicada por uma das maiores editoras do Brasil, né? Com muito prestígio. Como é que foi esse contato? Conta para gente como é que você chegou na Companhia das Letras e como é que ela acabou publicando você. realmente foi. Eu sou uma pessoa sortuda, né? Porque aí o fator sorte também conta. Durante a pandemia, eu eu moro em São Paulo, né? Normalmente, num apartamento, estava apavorada aqui, porque 17º andar, elevador, um monte de gente hospitalizada e tal.
E aí eu fui para um povoado no sul, no extremo sul da Bahia, que a internet lá normalmente é muito ruim, Qual? Fala o nome. chama Corumbau, Corumbau. pertence ao município do Prado. É um paraíso. Então, eu fui para o paraíso, em tese, para ficar um mês, que seria o mês de janeiro. Só que, claro, que eu levei meu notebook. E quando eu cheguei lá, a internet tinha melhorado muito, porque com a pandemia, muitas pessoas foram ou para o campo ou para a praia. No meu caso, foi uma Uhum. praia. E, e eu conseguia fazer as coisas que eu estava fazendo de lá, de trabalho, de tudo, porque Uhum. aqui eu estava fazendo também tudo online, só que Claro. morrendo na maior paranoia, Uhum. né? Tinha medo de descer na portaria para pegar uma encomenda. E aí, num determinado momento, eu entrei em contato com a Companhia das Letras por e-mail, com um editor, um cara muito, muito bacana, o Ricardo Tepperman, que eu não conhecia pessoalmente, Uhum. e, e falei da ideia, e eu tinha. O livro estava quase pronto, Uhum. não tinha Perfeito. assim Uhum. prólogo, não tinha índice Uhum. remissivo. Aliás, o Uhum. índice Uhum. remissivo foi uma coisa que eu não fiz no livro. Uhum. O índice remissivo, aqueles nominhos atrás, Sei, é quem verdade. fez foi a Uhum. editora. É, é. E aí eu Que é onde a gente mandei acha, né? Então, por exemplo, são, né, Sérgio Paranhos, Fleury, e aí vem todas as páginas onde ele aparece. Isso aqui é um é, trabalho incrível, né? Esse índice é uma é, sacada, né? é fantástico. E a Companhia das Letras tem uma equipe super eficiente que Boa, né? faz isso. Eu acho que eu não me proporia fazer isso nunca, porque dá muito trabalho. E, enfim, aí eu mandei o que eu tinha para ele por e-mail. Entendi, entendi. E estava, porque eu estava aflita ali. Na verdade, eu tinha ido para janeiro, isso já era tipo junho. E também você fica tão isolado ali e tal, você fica mais corajoso também, né? Você perde. E falo que eu sou sortuda porque o Ricardo Tepperman gostou, apoiou muito. Nós fizemos uma reunião por, por Zoom, O como hoje Zoom. estamos fazendo. Uhum. Ele, eu e a historiadora Heloísa Starling. Em função disso, eu fiz a mala e voltei para São Paulo para terminar o livro. E aí foi quanto tempo? Aí, Quanto tempo você lembra quanto tempo você levou dessa primeira reunião no Zoom até o livro na livraria? Mais ou menos. foi mais de um ano, foi Mais de um mais de, ano, deixa né? eu pensar aqui. É Uhum. mais de um ano, porque eu precisei de um tempo para terminar e depois a, a companhia tem um. Eu Uma imagino que grade. seja até na companhia mais rápido do que em outras editoras. Sei, sei, A sei. Companhia das Letras tem, É. além da leitura original, primeira do editor, que no meu caso é o Ricardo Tepperman, e as Uhum. observações que Uhum. ele faz, Uhum. Uhum. depois passa por dois processos. Um é de checagem, Checagem, tem para uma ver equipe de se os checagem. dados estão corretos, né? As datas ditas aqui. É. Se as datas, se em algum momento, por exemplo, eu falo da Copa do Mundo de 1970 e falo como elas acompanharam lá dentro, e Isso eu cito a lembro. data, cito quem fez o gol, isso tudo é É checado. checado, Se o que incrível. Médici, em outra passagem que eu falo que o Médici, daquele dia tal, que aconteceu não sei o que na torre, e o Médici estava inaugurando a obra da Transamazônica, isso É tudo é checado. perfeito. E é Muito um trabalho bacana. muito bacana, é uma equipe muito boa. E depois disso tem um outro trabalho, que é o trabalho de revisão, Isso. que é. Aí foi
Também é um trabalho bacana, porque tem coisas que você não presta atenção, Claro. tem E coisas que passa. são normas deles, mas eles aceitaram quando eu questionei, tipo, Dom Paulo Evaristo, ou Dona Fulana de Tal. No caso deles, eles põem o dom com D e um pontinho, e a dona também, D e um pontinho. Sei, 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 E, na sei. minha opinião, esse D com pontinho, ele funciona como um obstáculo para o leitor. Pô, você está lendo o livro, aí de repente tem um Deu um D, pontinho. É. estão pedindo que não, para manter o dom por extenso, e foram Isso, muito bacanas, melhor. Muito melhor. bacanas, além de descobrirem coisas que eu errei mesmo. Claro, claro, Desculpa aí. imagina. E aí, agora feito também uma. Gente, daqui a pouco nós vamos indo, caminhando aqui para o final, né? Mas tem uma coisa importante. Como é que você está divulgando esse livro? Porque a gente sabe que o livro, por melhor que seja a editora, parece que quem faz mesmo o trabalho de divulgação acaba sendo o próprio autor, no caso, a própria autora. Como é que você está fazendo isso? Você está no Instagram, correto? Esse detalhe importante eu não sabia. Eu não É sabia que que não, não bastava entrevistar, transcrever, escrever. Mas eu descobri logo. você descobriu que Aí aquilo é metade do trabalho, né? O livro pronto, aí começa a segunda parte do trabalho, né? eu não sabia que tinha essa parte. É. E eu sou meio ruim para falar, e também não gosto de ficar Sim, aparecendo. sim, Não sei se sim, sim. você consegue me entender assim. Entendo Mas as perfeitamente. coisas estão indo muito bem. Tem várias faculdades me convidando para Os participar de eventos. debates, Perfeito, perfeito. pessoas que têm programas bacanas como o seu têm me convidado, às vezes até grandes emissoras de rádio e tudo, e eu estou participando. Eu estou participando, eu estou perdendo eu não diria timidez, que eu nunca fui tímida, mas eu perdendo a A reserva reserva, de a aparecer, reserva de sabe assim? aparecer. Tem uma máxima que é da Dani. A Dani é uma jovem que trabalha com marketing do livro, e ela fala uma coisa que eu acho fundamental, que ela diz assim: se você não falar do seu livro, quem que vai falar? Se você não lembrar do seu livro, quem que vai lembrar? Então, por mais que essa reserva exista, e eu compreendo, né? Inclusive, eu acho que é uma coisa geracional, né? De um outro momento, onde escritores escreviam e as editoras é que faziam esse trabalho de divulgação. O mundo mudou, não é mais assim, né? Então, por exemplo, a presença nas redes sociais e tal, digitais, eu acho que elas são fundamentais. Inclusive, eu vou botar um Instagram, hein, gente, da Luísa aqui, para vocês darem uma acompanhada nela, né? É No isso, eu estou no trabalho. Instagram e estou também no Facebook. E no Facebook, exatamente, E, exatamente. e Botar os antigamente eu dois. usava muito pouquinho, punha mais fotos abstratas, aquelas coisas. E desde de que o livro foi publicado, eu comecei a participar de uma forma não intensa, mas mais ativa, e conto. Tem várias historinhas vinculadas, relacionadas ao livro que Eu eu vejo, tenho eu contado, vejo. colocado foto, Ou porque seja, tem você umas coisas mantém isso. interessantes que não entraram no livro. Por exemplo, uma das historinhas, uma médica que foi presa, e depois que ela saiu, ela continuou sendo espionada pela repressão. E eu tinha encontrado foto dela, foto tirada às escondidas pela Claro, repressão. claro. Então, eu conto essa história. E tem passagens no livro
que não é um livro de fotos, né? Mas que eu tinha fotos, que Uhum, originalmente uhum, eu uhum, fiz as fotos uhum, para uhum. para me ajudar na hora de trabalhar. Por exemplo, tem uma história de uma pessoa, de uma mulher, que ganhou um anel feito, esculpido a partir de um prego. E, e 50 anos depois, quando eu fui entrevistá-la, e depois ela até se casou com quem deu esse anel esculpido de pedra, porque era o recurso possível, né? Uhum, uhum. E ela me mostrou o anel 50 Olha, anos depois. olha, olha. Aí eu Uhum. publiquei a Essa foto com a historinha fora. historinha. Perfeito, 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 perfeito. Bom, gente, nós vamos aqui encerrando, Luísa, porque né, tem um tempo aqui, a esquina, que a ideia é que as pessoas assistam, né, até o final, e eu acredito que sim, né, porque está muito interessante. E última pergunta, Luísa, como é que as pessoas adquirem, compram o seu livro? Está na Amazon? Está nas livrarias? Qual é o melhor Está canal? está nas livrarias, mas está na Amazon, está no site da editora. Sabe onde está também? Outro dia eu vi Ah, na Magazine Luiza. Magazine Luiza, que é excelente, excelente, excelente. Ou seja, se a pessoa for no computador e botar Quiser, ator, encontra. né, cotidiano das Aí mulheres, uma coisa encarceradas. importante, Diz. para quem lê digital, tem ele e tem o e-book. Tem o e-book. Perfeito. Então, gente, olha, claro, eu sempre falo isso, né? Mas quando eu entrevisto uma pessoa aqui, é porque eu li o livro e porque eu gostei, né? Então, esse é um dos que eu recomendo, usando um advérbio da moda, fortemente, né? Seja lido, porque ele nos enriquece, tanto do ponto de vista humano, né? Da gente conhecer tantas histórias, no caso, histórias de mulheres, né? Muitas mães, inclusive, né? E namoradas. E, então, do ponto de vista humano e do ponto de vista da própria história do Brasil, né? Que a gente não perca de vista este momento, o que que foi, o que que significou tudo isso. Então, aqui são pessoas importantes. Por que que elas são importantes? Porque elas, a maioria que tinha como um ideal naquele momento um país, né, melhor, mais justo, e pagaram um preço, né, um preço muito alto, acho que como a Luísa falou aí, como dessa mulher que de repente, né, virava à noite, né, e algo que ela adquiriu lá na prisão, né, quando estava presa. Então é isso, eu acho que é um bom livro para a gente ler, ele nos enriquece como pessoas e como brasileiras, etc, etc, etc. Luísa, você quer falar alguma coisa antes de eu fazer aqui o encerramento da nossa esquina? Só agradecer, foi muito legal estar aqui com você e com a possibilidade de estar falando com muitas outras pessoas também, tá? Boa sorte para todos nós e boa sorte para quem está com vontade de escrever. É só começar. Isso aí. Escrever e coçar é só começar. Então, olha só. Ó, gente, então aqui é a esquina de escribas, e se você gostou, não esqueça de botar o polegar aqui embaixo. Aqui embaixo também vão estar essas informações, o Instagram da Luísa, o site da editora, em suma, todos os caminhos, né, para vocês chegarem até o livro. E se tiver uma pessoa que você diz, alguém ia adorar essa entrevista, compartilha. É só ir lá no compartilhar esse vídeo e compartilhe ele. E tão importante quanto siga o canal, para que os algoritmos do YouTube digam, esse canal é legal, tem bastante gente vendo, e aí a gente vai aumentando essa rede de escribas. E é isso aí. Luísa, beijo, querida. Obrigada, beijo para Beijo, todos. beijo, beijo.